assunto, né, do TSE. Porque a gente muda o foco. Você acha, então, que tem razão em querer tornar o Bolsonaro inelegível? Você jura, com os argumentos que eles apresentaram, com tudo que a gente viu na imprensa, querendo usar até o 8 de janeiro para uma ação de 2022, 8 de janeiro de 2023. Você acha que tem um cabimento tornar o Bolsonaro inelegível? Não interessa se é bom pra direita, como você falou, é bom pra direita. O Bolsonaro não é o melhor candidato da direita, não interessa. Eu quero saber da justiça. É justo tornar o Bolsonaro inelegível, sendo que a Dilma, que sofreu um impeachment, é elegível, e o Lula, que foi condenado em 3 instâncias da justiça e preso, também é elegível? Então vamos lá. A Dilma, ela se tornou elegível porque o impeachment dela não foi por causa de pedalada fiscal. Isso foi uma grande narrativa gerada para poder destituir a Dilma. Porque a pedalada fiscal, todos os governos anteriores fizeram. Então, não se trata de pedalada fiscal. Posso só interromper? Se tratava de uma... Eu não costumo interromper, mas só nessa, professor. Eu juro. Você sabe que da outra vez que a gente participou aqui, eu não te interrompi nenhuma vez. Só nessa. A Dilma não sofreu impeachment por causa da pedalada. Ela sofreu impeachment por causa da maquiagem. Um presidente da República não pode chegar num banco que é subordinado a ele e pedir empréstimo. Isso é lei. Ela fez isso. Isso por si só já está errado. Tanto que o próprio relatório do Banco do Brasil coloca esse dinheiro como um empréstimo ao governo. Então, só isso já é crime. Passo 2. Ela maquiou. O que é pior ainda, ela não colocou isso aí. Ela usou esse dinheiro para pagar despesa recorrente, que já é outro problema, já é crime de responsabilidade, mas mais do que isso, ela maquiou. Então isso já é um segundo crime. E o terceiro ponto, quem é o juiz? Quem é que define se é crime ou não? A sociedade, através do Congresso. Sustentabilidade política. Um ponto, assim, não dá pra falar que é golpe. Isso é outra coisa também. O impeachment, não tem como falar que é golpe. Está previsto na Constituição? Tá. Teve uma parte do impeachment que é golpe que eu concordo com você. Uma parte. Quando o Ricardo Lewandowski rasgou a Constituição e falou, primeiro nós vamos votar o impeachment, depois os direitos políticos. Isso não aconteceu com nenhum outro parlamentar na história do Brasil. Ok. Posso continuar então aqui? Pode. Okay. Muito obrigado. Eu tô gostando de debater aqui hoje, cara, que tem pessoas muito civilizadas, assim, que estão falando no seu tempo, isso é muito importante. Eu peço até desculpas, inclusive, aos debatedores aqui por eventuais inflamações emocionais, né? Mas eu acho que assim, o processo político do Brasil, a Dilma sofreu um processo de impeachment que foi devidamente aprovado pelo Congresso Nacional, passou ali pelo rito do Senado. Eu acho que sim, tem a ver com a habilidade política, houve ali um desalinhamento político importante, aquele conselho de ética que o lançamento do nome do Chinaglia, inclusive no Chinaglia na época, né, para sair candidato à presidência da Câmara, aquilo contrariou o Eduardo Cunha à época. O Eduardo Cunha foi julgado lá no Conselho de Ética, aquilo azedou as relações do presidente da Câmara com a Dilma. E nós estamos numa república e numa democracia em que o presidente da República tem que atuar de maneira coordenada com os presidentes das casas legislativas para que o país avance. Vamos pegar o caso atual. O governo Lula é uma personalidade de esquerda com um presidente da Câmara de direita, bolsonarista, defensor do Bolsonaro, mas que essa diferença está no campo das diferenças políticas normais. Do Bolsonaro. Tá dentro dos campos. As coisas têm dinheiro envolvido, né? Dentro. A gente sabe o quanto de dinheiro que o Lula botou na Câmara dos Deputados. Thiago, mas isso você falou de habilidade política do Lula. Tá bom, Thiago, não é habilidade financeira, ele bota dinheiro no jogo. No orçamento secreto. Não vou nem entrar no orçamento secreto. Ele bota dinheiro no jogo. Ele compra o orçamento votos. secreto já responde a sua pergunta. Mas ele assume que ele compra voto. Ele assume. Foram 1 bilhão e 700 milhões de reais em um dia. Ele assume, cara, porque ele é incapaz de governar o país. De novo, a pessoa dele é incapaz de governar o país na dimensão do Brasil. Então aí é ético. Então é ético a gente comprar a mudança de voto. Opa, de forma nenhuma. Mas eu não estou te vendo criticar que o orçamento secreto, que é antiético. O orçamento secreto é outro problema, que foi uma narrativa também. Eu acompanhei. O orçamento secreto, na verdade, é a emenda de relator, que para explicar para a população, né? O que é o orçamento secreto? Tem uma parte das pastas nos ministérios que cabe, né, aos ministérios indicar. Vai para o meu estado, vai para outro estado e tal. A Câmara aprovou, e aliás, com o apoio da oposição, com os partidos de esquerda, aprovou que uma parte desse orçamento, o relator do orçamento, indicado pelo presidente da Câmara, teria condição de indicar.
né? Que na época foi o Rodrigo Maia até. Então a esquerda, ninguém falou nada quando na época do Rodrigo Maia, esse orçamento, que era essa parte do relator, foi indicado para as pessoas que eram apoiadores ali do Rodrigo Maia, de quem ele indicou. Agora, no ano seguinte, quando trocou e passou a ser o Arthur Lira, aí passou a ser orçamento secreto. Na verdade, é um recurso que quem está apoiando o relator, o presidente da Câmara e tal, leva para o seu estado, O que o Arthur Lira fez depois que todo mundo começou? Esse é o orçamento secreto, Foi o correto, agora eu acho que foi o correto. Dividiu e os deputados que indicam. Né? Não tem mais, agora os deputados que indicam. Agora, é narrativa isso, as pessoas pensam, falam, orçamento secreto é um dinheiro que está no bolso e depois vai para o bolso do deputado e aí é feito... O que aconteceu agora para a aprovação de 23 para 37 ministérios, que o Thiago falou, de 1,7 bilhões. O que foi isso? Bilhão, né? Agora não é mais orçamento secreto? É um dinheiro nas pastas dos ministérios que está disponível e que o governo usa para prestigiar quem está apoiando projetos, votações, é isso. Agora é normal isso? Deputada, então isso é orçamento secreto, então isso é o cúmulo. Nós estamos falando de uma institucionalidade anterior. E aí a habilidade anterior. política, quando você falou 1,7 bilhão em um dia. É o que eu falo, habilidade política botando dinheiro em jogo, meu afilhado de 9 anos, o Filipinho, tem. Se eu falar pro Filipinho, toma aqui 10 bilhões de reais, distribui lá para um bando de político que é corrompido facilmente, que aí você consegue aprovar alguma coisa. Isso não é habilidade política, isso é falta de ética. Deputada, no Brasil virou normal ter falta de ética. A questão do orçamento secreto, o que está sendo colocado em perspectiva, é a falta de transparência. O deputado tem que prestar conta para a sociedade e para o eleitor. Concordo, plenamente. Onde ele está aplicando aquele recurso. Então não precisa fechar. Plenamente. O que chama a atenção... Uma parte dessas emendas extras foi lá para São Vicente, onde uma população de 150 mil pessoas estava sem atravessar uma ponte interditada. E todo dia gente com cadeira de rodas, filho para ir para a escola, pessoas doentes... Não conseguiam, o governo do estado era responsável, ele que tinha que consertar essa ponte. Na época era o João Dória, não quis. Quem é que deu o recurso? O governo federal. Quem deu o recurso? O presidente Bolsonaro. Para quem que ele deu o recurso? Para uma deputada na época que era de um partido de oposição, PSB. Nem me conhecia, nem eu conhecia. Isso é a emenda extra? E vale para isso que ela disse. Ele me telefonou e falou, eu tô vendo a sua luta. Eu comecei a pedir para todos que eu via, todos os ministros, eu não saía lá dos ministérios. E o recurso foi para lá. Deputada, é para isso que tem que ser. Orçamento é do povo, né? Para ajudar e favorecer os municípios, os estados, ou seja, é dinheiro nosso, dinheiro de impostos, dinheiro da União. É transparência também. Ministérios já gastaram bilhões sem licitação. Só para te informar, ministérios do governo Lula já gastaram bilhões sem licitação. Eu acho, o que é uma falta de transparência bizarra. Thiago, eu vou até aqui aproveitar a presença da deputada e sugerir que ela interceda lá para avançar na criação dessa legislação que unifica a lei de licitações no Brasil. Porque você tem hoje não há um impedimento do governo realizar investimentos, realizar gastos sem previamente realizar a licitação. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um governo de 4 meses, com recursos do orçamento. Eu tenho que governar. Eu tenho que fazer as políticas públicas. O processo licitatório, ele leva tempo. Isso eu estou falando aqui para qualquer governo, não é só para o governo do Lula, não. Isso vale para o governo Bolsonaro também. Você tem projetos que você olha, eu preciso ter um caso de emergência, no caso da Covid, por exemplo, que eu preciso realizar os gastos, a compra de medicamentos, equipamentos médicos, etc. Não vou dispensar a licitação. O que determina a lei? Cara, cumpra-se a lei, a lei permite que tantos por cento daquele orçamento pode ser empenhado sem licitação. Está dentro da lei? Está dentro da lei. O TCU está sendo já acionado, inclusive, por um deputado que é do União, é o Kim Kataguiri, que entrou com esse processo para averiguar, para abrir um processo de investigação. Foram mais de 500 milhões. E o TCU avaliar. Veja, de novo, deputada, o governo que está... De novo, o governo eleito governa, né? E a oposição faz oposição. Eu acho que essa oposição tem que ser nesse sentido. Olha, você acha ético governar como está sendo governado? Não estou botando bilhões no jogo? Não, se a gente for discutir ética, aí você vai perder esse debate com todo o respeito. Porque o que o governo Bolsonaro fez de coisas antiéticas está fora do script. Foi mais antiético que o Lula em todos os seus anos de governo. Eu não vou nem discutir. Não dá para discutir. Não dá para discutir. Não dá para discutir. Você está falando de um ex-presidiário condenado em 3 instâncias da justiça por escândalos
foi inocentado pela Suprema Corte. Por equívocos. Nossa! Por equívocos do Moro. É aí que entra o jogo. Pessoal, né, de novo, gente, vamos lá. Ó, deixa eu colocar os pontos nos Você ainda não me respondeu se o TSE tá certo em tornar o Bolsonaro inelegível. Eu vou responder isso aí, vou responder. Em 2015, se vocês entrarem nas minhas redes sociais, eu defendi a Lava Jato. Aliás, a Lava Jato foi sancionada pelo governo Dilma. A lei Ficha Limpa foi sancionada no governo do PT. Então, se tivesse governo comprometido com corrupção, não teria aprovado isso. E, curiosamente... Mas é uma ficha limpa que também julga quem quer. Então, o que a gente mais vê é processo arquivado. O Lula foi o que mais tem é processo arquivado. O Lula foi impedido de concorrer à eleição com a aplicação da lei de ficha limpa. Então, não se trata disso. Se trata de cumprir a lei. E aí... De novo, se o Bolsonaro vai se tornar inelegível ou não, quem vai dizer isso é o Tribunal Superior Eleitoral com base nas evidências e nas provas e no julgamento. Mas você é a favor dos argumentos que foram apresentados? Como eu acho que o Bolsonaro, para mim, não faz diferença nenhuma, pelo contrário, ele piora as condições do país, a inelegibilidade dele é um favor para o país. Não me interessa se é favor ou não, eu tô perguntando se é justo. Tá falando com eu tô perguntando se é justo. Não, eu não tô perguntando se para você é legal ou não. É justo. Se o Tribunal Superior Pelos Eleitoral... argumentos que você viu, olha, é justa? Para mim, um presidente que defende imunização de rebanho Covid, cara, de novo, eu defendo a inelegibilidade dentro da lei a partir do que o TSE julgar como procedente. Tá, o que ele tá julgando agora vamos é lá, justo ou não? Vamos lá. Não, eu não sou advogado, não vou te dizer se é justo ou não. Não sou eu que tenho que dizer isso. Mas calma aí, eu também não sou, mas a gente lê. A gente tá lendo, a gente tá acompanhando. Não, quem lê, você lê o que alguém escreve. Eu vi a defesa. O que alguém escreve. O que alguém escreve pode estar eivado de pretensões ali, de intenções políticas. Então eu tô dizendo assim, eu não sou juiz, eu não sou advogado. Então não tenho elementos para dizer isso. O que eu invoco é que o processo de julgamento do Bolsonaro cumpra o rito eleitoral. O que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte: se me perguntarem pessoalmente e se tiver uma inelegibilidade do Bolsonaro, para mim vai ser um favor para o país, porque um presidente que defende imunização de rebanho numa pandemia, para mim é um nonsense absoluto, para dizer o mínimo. Um presidente, esse é o caso que está sendo julgado? Um presidente. Calma aí, é isso que está sendo julgado? Não, tô falando disso. Mas então, vocês gostam sempre do mesmo assunto. Eu já falei... Não é o caso que está sendo julgado. Eu já falei que eu se tornar inelegível, para mim, não tem nenhum... Para mim é um favor para o país, não é? Mesmo que seja injusto, mesmo que seja ilegal. Não tem que ser injusto nem legal. Uma coisa que o TSE, você está juntando vários casos que não tem nada a ver com o processo. Veja, se o TSE... Para dizer que ele tem que se tornar inelegível. Se o TSE, majoritariamente, votar pela inelegibilidade, é ilegal? É ilegal? Sim. Não é ilegal. Legal, sim. Não, então você está questionando a autonomia do TSE. Claro que eu tô. Eu sou cidadão, eu posso questionar. É como eu questionar. Questionar eu posso. É isso que é o ruim do Brasil. Você não pode questionar mais nada. Será cumprido, ele será inelegível. Mas questionar nós podemos ainda. A gente está falando de um TSE que proibiu o Bolsonaro de chamar o Lula de aliado do Maduro. Proibiu. Considerando isso uma mentira. O que aconteceu quando o Lula assumiu o poder? Ele recebeu como herói o Maduro, ele disse que o Maduro não é ditador, que isso é uma narrativa, e o Bolsonaro foi proibido de falar no processo eleitoral o que estava acontecendo. É esse o TSE que você quer me dizer que ele é o dono da verdade? Tiago, acho que ainda vale mais um ponto. Não foi só o Bolsonaro, não. Ele não é o dono da verdade. Parte da imprensa, parte do cidadão foi proibido de falar que o Maduro era amigo do Lula. Você está falando coisas por conveniência. Não é conveniência. É por conveniência. Você está me dizendo que o TSE, o que ele considerar, o povo tem que achar justo e ponto. Não. Eu posso questionar. Eu posso achar um absurdo. Pode. Óbvio. Absolutamente. Vocês podem achar absurdo, não tem nenhum problema. Agora, vamos supor que então o TSE vote pela inelegibilidade do Bolsonaro. O que aqueles que são contra vão fazer? Vão derrubar o TSE? Vão colocar lá uma junta militar para derrubar o TSE? Não, poderiam se manifestar pacificamente por um Brasil melhor. Pode. Não, hoje em dia não pode mais. Não, lógico que o povo tá com medo. Não pode. Não pode. Eu tinha medo. Poderiam se manifestar. Eu, quando saí para manifestar, eu tinha medo. Um povo que tinha medo por causa do discurso de ódio ele pode, de acordo com a Constituição. O discurso de ódio que se fazia. Essa sua indagação para mim, e aí eu vou concordar com você. Sabe o que a gente vai fazer? Nada. E vou te dizer por quê. E aí talvez eu discorde aqui de todo mundo, finalmente, né? O que acontece é o seguinte: nós queremos mudar o STF. Eu acho que se você sair na rua e perguntar para as pessoas... Você acha que o STF hoje cumpre o papel que deveria cumprir? Eu não sei aqui, mas eu vou te dizer que mais de 90% das pessoas vão falar ou não sabe o que é STF, ou vão falar, não, eu não concordo. Onde dá o problema, e aqui eu deixo uma crítica, inclusive, é a oposição. Que pra mim eu acho que é esse o papel, é isso que me desgruda um pouco, né, da maioria aqui. Se a gente não consegue nem mudar a Câmara dos Deputados, se a gente não consegue mudar nem o Senado, como é que a gente vai mudar o TSE e o STF? Nós não vamos mudar. A verdade é o seguinte, vamos ser sinceros,
O primeiro movimento que pediu impeachment de ministro supremo foi o MBL, tá? Beleza. Nós tivemos 4 chances de interferir um pouco nos desmandos do STF. Chance número 1, CPI da Lava Toga. Não foi feito. A gente cobrou? Não. A gente reelegeu aqueles que melaram a CPI da Lava Toga. Número 2, a primeira e a segunda indicação do Bolsonaro pro STF, que foi o Cássio Nunes e o André Mendonça. Número 4, nós tivemos uma lei que passou no Congresso, os deputados votaram, os senadores também, que acabava com decisão monocrática de ministro. Acabava, por exemplo, com as arbitrariedades do Alexandre de Moraes. Quem vetou a lei? O Bolsonaro. Então, eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso daqui? Para mim, hoje, é ineficiente a gente ficar discutindo que o Bolsonaro é um lixo, que o Lula é melhor. Para mim é o seguinte, irmão. A sociedade concorda que o STF tem que mudar. Se a gente não aprender a cobrar sequer os nossos representantes mais diretos, que são os nossos deputados, que dirá os senadores, que têm mandato de 8 anos, e a gente viu, infelizmente, o papelão que aconteceu agora na CPMI do dia 8 de janeiro, que não conseguiram convocar e agora conseguiram finalmente desculpa, se eu for processado por isso eu vou me ferrar, mas assim, um crime flagrante, tá? Do GSI do Lula, tá? Se a gente não conseguir cobrar, não adianta a gente ter a pretensão de mudar a STF. Não adianta. Você quer ver uma coisa? O Zanin acabou de ser indicado. Ele vai ficar pelo menos até 2050. A tua filha, a filha da tua filha... A indicação do Zanin? Sendo que o próprio Lula, nos discursos todos, nos debates, falava que era contra a indicação de pessoas aliadas, amigas, que não ia fazer. A gente está circulando aí nas redes sociais, então isso, ok, deputado, agora... é normal. Infelizmente, eu percebo que a polarização está fazendo o Brasil cada vez mais ir para o buraco. Eu gostaria de estar lá, eu não votei no Lula, mas eu gostaria de estar lá apoiando, se fosse, né, projeto que eu entendesse que era melhor para o meu país. E diferente do que eu vi, infelizmente, nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Eu vi deputados de esquerda avaliando projetos bons, mas votaram contra, simplesmente porque queriam derrubar o governo. Eu não acho isso certo. Eu não acho que isso é você gostar do país e querer que o país vá para frente. Eu me considero uma pessoa que quer que o Brasil ande. E eu percebo que só acontece hoje na Câmara, infelizmente, monólogos. Ninguém quer mudar 1 milímetro das suas posições. E embota a nossa razão e faz com que a gente se arme e não escute nada o que vem do outro lado. Isso é péssimo, péssimo para o país. Sabe, é isso que a gente teria. E eu pensei que o Lula ia fazer a pacificação quando ele foi eleito. Eu pensei que ele ia ser um chefe de Estado que ia chamar os mais de 50 milhões de brasileiros que não votaram nele, falando, chega, acabou. Eu sou presidente do Brasil e de um povo só. E vamos trabalhar, vamos esquecer, né, as rixas, as raivas, e vamos trabalhar para que o Brasil progrida. Não foi isso que eu vi. Ele voltou para se vingar. Nesses 6 meses de governo, eu vejo um Lula raivoso, um Lula analógico, sendo que nós estamos no mundo digital. Eu vejo um Lula que fez 10 viagens, em cada lugar que ele falou uma coisa diferente, foi confrontado. Então, cadê o grande articulador político, né, o chefe de Estado, o presidente que foi eleito? Eu não tô vendo ele ser presidente do Brasil, eu tô vendo ele ser um líder partidário. Eu sou contra isso. Eu vou só levantar um debate que o Doval levantou, ela reforçou, e aí também é raro eu concordar com o Doval. Né, Doval? No debate é raro. Mas dessa vez eu vou concordar com ele jogando pra você, Ricardo, e depois eu quero escutar também, Volney, porque é o seguinte... Eu acreditei que a oposição seria muito mais forte. Muito mais forte. Eu me surpreendo agora com você. Claro, não, mas eu acreditei. E eu falo isso para deputados que eu conheço de direita, porque minha grande decepção, principalmente, é no Senado. Eu vejo um Senado com uma direita nula, praticamente. Porque os deputados, eu chego a ver, claro que a gente vê muito em rede social, mas eu também acompanho, quando eles vão lá no palanque. A gente tem alguns deputados que, você concordando ou não, eles se posicionam. Eles não cedem. Posso falar 2? Claro. Que eu fui opositor, assim, diametral. Ricardo Salles e Jordi. Eram 2 que eu ia falar. Eu vou fazer justiça. Eu vejo também o Gayer, eu vejo o Nicolas. Fazem bom trabalho. Pra mim, o Salles, principalmente na CPI do MST. Do MST. E que ele invadiu lá. E, eu posso falar?
Eu quase dei um like no negócio. Falei, caramba, meu, pô. Eu me segurei, cara. E o Jordi tá fazendo isso. Eu dou, cara. E o Jordi também, cara. O cara dialogando com todo mundo, preocupado com a pau. Pô, da hora. Eu já discordo, por exemplo, do Nicolas e tal. Eu acho que é muito show e pouco trabalho. Agora, o que você falou, cara, assim, desculpa, gente. Eu sei que... É que eu já tô acostumado a tomar porrada. Mas, pra mim, deu vontade de chorar quando eu vi o Magno Malta e o Flávio Bolsonaro defendendo o Zanin, cara. Exatamente. Nem a Miriam Leitão conseguiu. A Miriam Leitão falou, isso aqui não dá pra mim. O cara foi lá, ele pelo menos é um garantista. Caramba, meu! Não, é o que eu falo, pra gente falar pra gente